e triste como os demais, que não tem esperança. Então, a gente está falando que esses que estão dormindo é aqueles que morreram a morte física, né? E aí nós também vemos uma outra passagem da Bíblia que a gente pode ver. Lembra da passagem das 10 virgens, lá em Mateus 25, ele fala sobre as 10 virgens, a gente já conhece essa história. E a gente sabe que as 10 virgens, é bem curioso isso, era um costume judaico, que o noivo, ele ia com os seus amigos, tarde da noite à casa da noiva. E lá, na casa da noiva, ficava acompanhada com as 10 damas de honra, que eram as 10 virgens. E o papel delas era iluminar o caminho com as lâmpadas, para que elas tinham que iluminar o caminho para quando o noivo chegasse, encontrasse o caminho da casa da noiva. Olha que interessante isso aí, né? E a gente conhece essa história, a gente sabe o que aconteceu, que o noivo demorou e de repente as noivas começaram a dormir, as damas, as virgens. Lá em Mateus 25:5 ele fala: e como o noivo estava demorando, todas ficaram sonolentas e adormeceram. Olha que interessante, né? Esse noivo aqui, ele representa que a pessoa de Jesus é o nosso noivo, o noivo da igreja. A igreja é a noiva, né? E essas virgens, essas damas de honra, elas adormeceram, porque o noivo demorou. Então, essa sonolência aqui, elas pegarem no sono, é como se elas estivessem dizendo assim: eu estou cansada de esperar, eu desisti de esperar, eu vou dormir aqui um pouquinho. Irmãos, e tem muito crente assim nos nossos dias, muito crente dormindo, Hoje o diabo não está nem preocupado se você vai se desviar, se você vai sair da igreja e tal. Não, é porque tem muita gente dentro da igreja que está dormindo espiritualmente. Muitos cristãos estão desistindo da fé. Muitos cristãos que nem acreditam mais que Jesus vai voltar, que o arrebatamento vai acontecer. Porque faz tanto tempo que falam isso, tantos anos e nada acontece, Eles estão negligenciando. E aí começam a viver uma vida conforme o mundo vive, nos padrões do mundo. Eu estava pregando aqui no culto dos jovens na sexta-feira. E eu estava falando sobre a questão do tempo da lei, o tempo da graça. Isso é tão interessante, porque a gente pensa assim: a gente está vivendo um tempo muito bom, o tempo da graça e tal, Mas na verdade, se a gente for olhar por outros olhos, eu acho que é um tempo mais difícil ainda. Porque no tempo da lei, as pessoas, elas pecavam, elas desobedeciam, e na mesma hora vinha um juízo. Então as outras pessoas viam aquilo ali: olha isso aqui, o juízo de Deus vem, então eu tenho que andar no caminho direito, porque senão isso vai acontecer comigo também. E hoje não, as pessoas pecam, as pessoas vivem uma vida de frieza espiritual, de negligência espiritual, o sono, a preguiça, a inércia. E aí nada acontece, porque o juízo de Deus não vem, porque a consequência não chegou ainda do pecado, e as pessoas continuam vivendo nisso. Mas vai chegar o grande dia, o trono branco, diante de Jesus, que nós vamos prestar conta da nossa vida com Ele, do que nós fizemos aqui, das nossas obras, do que nós fizemos com os dons e talentos que Ele tem colocado nas nossas mãos. Tem muita gente dormindo, muito cristão dormindo. Tem muitos cristãos negligenciando a volta de Cristo, Vivendo a vida, e não, quando eu estiver mais velho, eu vou para a igreja, quando eu estiver mais velho, eu vou cumprir meu chamado, não, isso aí, e vai vivendo uma vida de pecado, um pé na igreja, um pé no mundo, é o crente Raimundo que a gente fala, E achando que está tudo bem, irmãos, mas não está tudo bem. Lá em Romanos 13, capítulo 11, ele fala assim: e digo isto a vocês que conhecem o tempo, já é hora de despertarem do sono. Chegou a hora, porque a nossa salvação está agora mais perto do que quando no princípio cremos. Irmãos, a volta de Jesus está muito próxima, nós estamos vendo os sinais se cumprirem. Será se você está pronto para o arrebatamento? Se Jesus voltar essa noite, essa madrugada, será se você está pronto para subir? Jesus vai voltar e está muito próximo. Então é tempo de nós acordarmos, despertarmos o nosso sono espiritual, dessa negligência, e vivermos uma vida, uma vida de busca, uma vida de santidade, uma vida de submissão, uma vida de intensa na presença de Deus, buscando a presença de Deus, querendo mais, queimando mais, buscando mais, conhecendo mais Jesus e fazê-lo conhecido em todas as nações.
E aí, voltando para Efésios 5,14, ele fala a primeira coisa, desperta-te, né? A segunda coisa que ele nos manda fazer é o quê? Levanta. Levanta-te entre os mortos, né? Levanta-te da morte. Irmãos, Deus não nos fez para a morte. A morte entrou no mundo por conta da desobediência do pecado, mas Deus nos fez para a vida eterna. Ele nos criou para a vida. Lá em Efésios 2:5 ele fala, mas a misericórdia de Deus é muito grande e o seu amor para nós é tanto que quando estávamos espiritualmente mortos por causa da nossa desobediência, ele nos trouxe para a vida, que temos união em Cristo Jesus. Aleluia! Então, essa vida de morte é para quem estava lá no mundo, né? A morte espiritual. Agora, quando nós conhecemos Jesus, estamos aqui com Ele, Ele quer que nós venhamos ter vida em abundância, vida com Cristo. Então é tempo de se levantar, levante sua cabeça, levante os seus olhos, comece a declarar a vida de Deus na sua casa, comece a declarar a vida de Deus na sua igreja, comece a declarar a vida de Deus na sua nação, nas nações da terra. Eu me lembro também de uma passagem muito forte na Bíblia, Ezequiel 37. Todos nós conhecemos essa passagem, mas eu vou ler, porque às vezes a gente precisa ler para, né, trazer à nossa memória aqui o poder que o nosso Deus tem. Ele fala assim, Ezequiel 37, do 1 ao 10. Eu senti a presença poderosa do Senhor, e o seu Espírito me levou e me pôs no meio de um vale, onde a terra estava coberta de ossos. Ele me levou para dar uma volta em todos os lugares do vale, e eu pude ver que havia muitos ossos, muitos mesmos, e estavam completamente secos. Então o Senhor me disse, homem mortal, será que esses ossos podem ter vida de novo? E eu respondi, Senhor meu Deus, só tu sabes se pode ou não. E ele disse, profetize para esses ossos, diga a esses ossos que deem atenção à mensagem do Senhor. Diga que eu, o Senhor Deus, estou lhe dizendo isto. Eu porei respiração dentro de vocês e eu os farei viver de novo. Eu lhes darei tendões e músculos e os cobrirei de pele. Porei respiração... Opa, peraí, estou lendo de novo aqui. Respiração dentro de vocês e vocês ficarão sabendo que eu sou o Senhor. Então profetizei conforme a ordem que eu havia recebido. Enquanto eu falava, ouvi um barulho e os ossos começaram a se ajuntar uns com os outros, cada um no seu próprio lugar. Enquanto eu olhava, os ossos se cobriam de tendões e músculos e depois de pele. Oh glória! Porém não havia respiração nos corpos. Então o Senhor me disse, homem mortal, profetize para o vento. Diga que o Senhor Deus está mandando que ele venha de todas as direções para soprar sobre esses corpos mortos, a fim de que vivam de novo. Então eu profetizei conforme a ordem que eu havia recebido. A respiração entrou nos corpos e eles viveram de novo e ficaram de pé. E havia tanta gente que dava para formar um enorme exército. Oh glória! Aleluia! Aleluia! Esse é o nosso Deus. Esse é o nosso Deus soberano, grande. Ele pode todas as coisas. Ele sopra vida. Ele é que dá a vida, irmãos. Não olhe para o tempo que nós estamos vivendo. Tire os seus olhos dessa situação. Ah, tanta gente morrendo. Ah, essa pandemia. Ah, dificuldade. Tire os seus olhos do problema. Coloque os seus olhos no Senhor Jesus. Ele traz vida. Ele te levanta. Ele te tira desse tempo de morte, de doença. Esse tempo de crise. Estamos vivendo um tempo de muita morte. Não somente física, mas espiritual. E Deus te trouxe aqui nesse dia. Você está aí assistindo essa transmissão. Deus te trouxe aqui porque Ele quer te levantar. Ele quer te despertar. E Ele quer que através de você libere vidas para essa geração, para esse mundo, para esse tempo. Profetize vida onde você está. É tempo de se levantar a igreja e usar a autoridade que Deus te deu. É tempo de irmos para a batalha, sabe? A nossa luta, irmãos, não é contra homens. A nossa luta é contra principados e potestades, irmãos. E há um principado sobre a nossa nação, né? Um principado que há tantos anos quer destruir a nossa nação, da corrupção, do engano, da mentira.
E a nossa luta é contra isso. Nós precisamos vencer, acordar, se levantar, começar a declarar, começar a ouvir a voz de Deus, buscar, Senhor, o que o Senhor tem para esse tempo, como o Senhor quer me usar, como eu posso, Senhor, ser bênção para a minha nação. Procure ouvir a voz de Deus, procure saber qual que é a vontade de Deus para a sua vida. Ouça a palavra de Deus, porque essa palavra que vai te direcionar, essa palavra que vai gerar vida dentro de você, essa palavra que vai te dar força para você se levantar no dia mau. João 5, 25, 26, ele fala: eu afirmo a vocês que isto é verdade. Vem a hora, e ela já chegou, em que os mortos vão ouvir a voz do Filho de Deus, e os que ouvirem, viverão. Assim como o Pai é a fonte da vida, assim também fez o Filho ser a fonte da vida. Olha que interessante, né? Como que os mortos vão ouvir a voz do Filho de Deus? Se eles já estão mortos, como é que eles vão ouvir? Porque Jesus é a própria vida, aleluia. Ele é a própria vida, irmãos. Ele falou: Lázaro, vem para fora. E Lázaro estava morto e se levantou e saiu. Jesus é a própria vida. É nele que nós devemos estar apegados, em Jesus. É Ele que você tem que buscar no dia mau, no dia triste, na tribulação. É para os pés de Jesus. É para a presença de Jesus. Desperta, levanta-te. Terceiro, Cristo te iluminará. Aleluia. Oh, glória. Irmão, Jesus é a luz. Ele é a luz. Mas Ele falou também lá na Bíblia que nós somos a luz do mundo. Nós somos a luz. Então, se Ele fala que você é a luz, é porque você tem que brilhar nesse mundo. Você tem que brilhar nesse mundo. Em Efésios 5, eu estou lendo aí o 14, agora eu vou ler os versículos anteriores. A partir do 8, ele fala assim: antigamente, vocês mesmos viviam na escuridão. Mas agora que vocês pertencem ao Senhor, vocês estão na luz. Por isso, vivam como pessoas que pertencem à luz. Pois a luz, ela produz uma grande colheita de todo tipo de bondade, honestidade e verdade. Olha aí, né? O que nós estamos precisando na nossa nação: bondade, honestidade e verdade. Procurem descobrir quais são as coisas que agradam o Senhor. Não participe das coisas sem valor que os outros fazem, coisas que pertencem à escuridão. Pelo contrário, tragam todas as coisas para a luz. Oh, irmãos, sabe como Deus está fazendo isso na nossa nação? O quanto nós temos orado: Senhor, traz a luz, Senhor. Tudo aquilo que está oculto na nossa nação, Senhor. E o Senhor está trazendo a luz, né? O Senhor está descobrindo, não somente no governo, mas na igreja, na educação, na economia, em todas as áreas, em todas as portas que nós temos orado. Deus está trazendo a luz. E ele continua, versículo 12. Efésios 5:12, pois é vergonhoso até falar sobre o que essas pessoas fazem em segredo. E quando qualquer coisa é trazida para a luz, então a sua verdadeira natureza é revelada. Porque o que é claramente revelado se torna luz. E é por isso que se diz, aí chega no versículo: você que está dormindo, acorde. Olha para o seu irmão aí do lado. Se não tem um irmão do lado, fale para você mesmo, né? Acorde. Levante-se da morte e Cristo te iluminará. Irmão, Jesus é essa luz, né? Tinha uma música muito antiga, né? Jesus é a luz. Ele é a luz que te ilumina. Ele fala que nós somos a luz do mundo. Aonde você chegar, irmãos, as trevas precisam ir embora. Aonde você chegar, as pessoas precisam entender: olha, está chegando o crente, então eu vou parar com essa piadinha aqui moral, né? Ah, não, vou fazer isso aqui não, porque está chegando o crente. Você precisa ser essa luz onde as trevas precisam ser dissipadas. Por isso que nós estamos orando: Senhor, coloca homens de Deus no governo dessa nação. Coloca mulheres sementes a ti. Porque homens de Deus, que onde chega a luz, a corrupção vai acabar. Irmãos, e nós cremos que a corrupção vai acabar na nossa nação. Eu creio que vai chegar esse dia de prosperidade.
Um tempo de prosperidade. Isso é o que o mundo espera da igreja, os filhos de Deus. É a manifestação dos filhos de Deus, os filhos da luz. Precisamos manifestar o fruto do Espírito que há dentro de nós. Se o Espírito Santo mora dentro de mim, dentro de você, manifeste o fruto do Espírito. Não podemos ter comunhão com o pecado. Não podemos ter comunhão com as trevas. Na luz, tudo se manifesta. Até aquela sujeira, né? Quando a gente vai arrumar a casa, limpar a casa, a gente olha se de longe, está tudo limpinho, tudo bonitinho, mas a gente começa a clarear, começa a ver, tira o móvel de lugar, tira o tapete, vem aquela sujeira, aquela de onde é que estava tanto lixo escondido, a gente pensa assim, né? Na luz, tudo se manifesta. Até aquela sujeira bem escondida, talvez você está vendo uma vida de pecado, onde seu pastor, seu líder, ninguém sabe, ninguém descobre, e você pensa que Deus não está vendo. Mas Jesus é a luz, né? Ele vem e tudo se manifesta. Ele traz a luz. Ele traz à luz o engano. Ele traz à luz a mentira. Deus está limpando a nossa nação. Oh, aleluia. Glória a Deus. E para terminar, no mesmo capítulo aí, ele fala a partir do 15 agora. Portanto, olha isso, é para nós, igreja. Portanto, preste atenção na sua maneira de viver. Né? Não vamos ficar olhando, essa mensagem aqui era para o fulano, porque o ciclano precisa ouvir isso, porque o fulano, não, olhe para você, olhe para a sua vida. Preste atenção na sua maneira de viver. Não vivam como os ignorantes. O que eram os ignorantes? Aqueles que não conhecem, aqueles que não têm o conhecimento da palavra de Deus. Você agora tem um conhecimento, você sabe a verdade. Aí ele fala, não vivam como os ignorantes, mas como os sábios. Os dias em que vivemos são maus. 16. Por isso, aproveite bem todas as oportunidades que você tem. Não hajam como pessoas sem juízos, mas procure entender que o Senhor quer o que o Senhor quer que vocês façam. Procure entender qual a vontade de Deus para a sua vida, qual o propósito, qual o chamado, qual o teu ministério. Procure entender. Versículo 18, ele continua. Não se embriaguem, pois a bebida levará vocês à desgraça. Mas encham-se do Espírito de Deus. Oh, glória, irmãos. Irmãos, isso aqui tem que ser a nossa motivação, né? A nossa busca. Quando ele fala, encham-se do Espírito de Deus, é porque, irmãos, ele quer nos encher todos os dias cada vez mais, sabe? Eu já passei por uma experiência, pronto, fica ele. Não, ele tem mais para nos encher, irmãos. A vida, a caminhada com Deus, ele tem que ser constante. Você não pode parar de buscar. E no 19 ele fala, animem uns aos outros com salmos, hinos e cânticos espirituais. Cantem de todo o coração hinos e salmos ao Senhor. E em nome do Senhor Jesus, agradeçam sempre todas as coisas. Sempre agradeçam por todas as coisas. Esse é um tempo que Deus escolheu para nos despertar. Se Ele permitiu tudo isso acontecer, não somente na nossa nação, mas no mundo inteiro, é porque Ele quer despertar a sua noiva. Ele quer despertar aqueles que estão dormindo no sono, na negligência. Aqueles que dormiram e quando acordaram não tinha mais azeite nas suas lâmpadas. Aprendi com o pastor Zé Rodrigues, ele fala, será que nós temos azeite de reserva? O que é o azeite de reserva? É você ter vida constante com Deus. Oração, Bíblia, jejum e louvor e adoração. Vida constante nas práticas espirituais. Porque se chegar um dia difícil, se chegar um dia que a igreja fechar, que é proibido o evangelho, você vai ter azeite de reserva. Você não vai ficar, dormindo, porque você vai estar cheio do Espírito Santo de Deus. Deus abençoe a sua